Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Ontem nós tivemos na Alesp o pedido de cassação do deputado estadual por São Paulo, o Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, e eu vou fazer um react aqui, principalmente a fala do Arthur Duval, né? E depois a gente vai fazer uma análise aqui, tá? De tudo isso. E gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, do que vocês pensam, tá? Aqui eu não vou passar, preste bem atenção, eu não vou passar tudo o que os deputados falaram, ok? O que eu vou passar aqui é apenas as palavras do Arthur Duval e a votação ali como foi, tá? E a gente vai depois analisar, fazer uma análise, fazer uma pequena análise sobre tudo isso, né? As condições do MBL estão bem complicadas com todos os seus envolvidos ali, e a gente vai fazer uma pequena análise aqui, crítica sobre essa situação, sendo imparcial completamente, que é o modo que a gente trata aqui as coisas com muita responsabilidade, ok? Vamos lá, vamos ver aqui o que o Arthur Duval falou, tá? Sobre essa situação. Vamos lá? Respeito pela palavra do deputado Arthur Duval, vai ter os seus minutos de fala. Eu pediria respeito para a oitiva dele. Ok, presidente. Na verdade, eles têm 5 minutos e o advogado tem 10. Então, eles podem dividir esse tempo de 15 minutos. Tá sem som. Pela ordem. O advogado, o Dr. Paulo, está sem som. Eu cedo os meus 10 minutos pelo tempo que o deputado Arthur precisar para falar. Bom, boa tarde a todos. Eu quero começar dizendo o seguinte. Eu errei. Ponto final. Houve erro. Eu quero pedir desculpas aqui, principalmente as mulheres ucranianas que estão aqui e as pessoas que verdadeiramente se ofenderam com os meus áudios. Eu devo essas desculpas e eu apareço o tempo todo quando eu acerto. Quando eu erro, eu vou vir aqui, assumir o meu erro e falar e ouvir e merecer algumas das palavras que foram ditas aqui. Agora, vamos ser sinceros aqui, gente. Todo mundo sabe o que está acontecendo aqui. Todo mundo sabe que esse processo de cassação não é pelo que eu disse. É por quem disse, que sou eu. Vamos começar, até alguém falou aqui, tomara que seja de 10-0. Eu não tenho dúvidas que vai ser de 10-0. Eu não tenho dúvidas que vai ser de 10-0. A gente viu aqui o pessoal correndo com uma urgência que está fora do regimento. O regimento foi atropelado aqui. Tá bom, vamos embora, faz aí no papel de pão e vamos embora. Todo mundo viu. E por que isso? E por que isso está acontecendo? Porque a verdade é que todos aqui me odeiam. É verdade isso. Eu não nego isso. Eu falo isso sem... Além de toda a minha conduta, vamos tirar a parte de ser combativo. Vamos falar o seguinte. Esses fatos menores de eu não usar carro, de eu não usar motorista, de eu não usar verba de gabinete, de eu não usar fundo eleitoral, isso tudo já irrita todo mundo. Agora, eu ser o responsável por não conseguirem aqui aumentar R$4.000 por mês para aumentar carro por mim, para alugar carro por minha causa, eu sei que isso incomodou muita gente. Eu sei que os funcionários de vocês, muitos também me odeiam. Porque fui eu que cortei o auxílio Peru aqui, de muitos de vocês que ganham muitas vezes acima dos R$8.000. Eu sei também que eu sou odiado pela casa institucionalmente, porque fui eu que barrei um contrato de propaganda aqui de R$30 milhões. Então eu já sei que eu sou odiado. E a verdade é que esse processo de cassação aqui não é um processo... Bem, galera, vamos reagir por partes, né? O que o Arthur está dizendo é que ele errou, né? Ele cometeu erros, mas o processo de cassação só foi rápido, né? Inclusive ele diz que atropelaram o regimento por se tratar dele. Então ele está afirmando aqui, né, que ele brecou algumas mordomias que deputados têm lá na Alesp, né? Por exemplo, auxílio Peru, combustível, né? Eles têm auxílio de tudo, isso é verdade, isso é fato, né? Auxílio isso, auxílio aquilo, deveria ter auxílio nenhum. Com o salário que eles ganham, já não precisava ter auxílio nenhum, ok? Então ele está falando ali que ele brecou algumas regalias e isso fez com que os demais deputados ficassem com raiva dele, ok? Essa
é o que ele está falando. E se isso for verdade, com certeza você faz muitos inimigos, né? Mas a gente vai seguir aqui, e eu vou fazer uma análise, como eu disse, uma análise crítica, mas isso é fato. Se tiver alguém lá dentro que está votando contra os interesses, principalmente financeiros, quando mexe no bolso, você vai ser perseguido. E aí, se tu errar, se você der ainda, né, você já está sendo perseguido. Se você der motivos para de fato ser perseguido de uma forma que cassem o seu mandato, lembrando que isso aqui foi na comissão de ética, ok? Foi o pedido de cassação na comissão de ética, mas ainda tem que ir para o plenário, beleza? Então vamos lá, foi aprovado na comissão de ética, mas ainda vai ao plenário. Vamos lá. De cassação pelos meus defeitos, e eu vou mostrar aqui, por que não? Esse é um processo de cassação pelas minhas virtudes. Porque eu não sou como o PT, que tem que ser escravo do Lula. Se o Lula vier aqui e mandar falar, olha, vocês têm que Por favor, defender, respeite o orador nesse momento. vocês têm que defender a guerra, porque tem que ver o imperialismo americano. Vocês vão fazer, você sabe disso, Enio? O senhor sabe disso, Emílio? Uma coisa ele falou certo, sim. O PT tem um líder, ok? Então, o que o líder falar, todos vão ter que abaixar a cabeça e fazer, né? Ele vai falar da polarização política, vai falar também do lado do Bolsonaro, que o Bolsonaro disser, os outros vão ter que abraçar. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Com relação à guerra que ele citou, eu penso o seguinte, como parlamentar, porque uma coisa sou eu, tem por exemplo, que o pessoal chama de mercenários, né? Brasileiros lá lutando na guerra da Ucrânia. Do lado da Ucrânia você tem mercenários chechenos lutando do lado da Rússia. Você tem mercenários, né? Uma famosa, como se fala, uma legião estrangeira, né? De várias pessoas lutando dos dois lados, ok? Qual é o problema disso? São pessoas comuns, pessoas que vão e eu quero lutar desse lado. Beleza, ponto. Mas quando se trata de um parlamentar, a coisa é diferente, por quê? Porque um parlamentar é o representante do povo, né? Ou deveria ser, entre aspas, né? É um representante do povo, né? Eleito e que tem uma responsabilidade grande pelo seguinte. Porque quando ele vai para a Ucrânia, o Arthur Duval, quando ele vai lá para a Ucrânia, falando que vai fazer ajuda humanitária, beleza. Até aí, fazer ajuda humanitária, isso aí, tudo bem. Como parlamentar, ele pode ter esse direito de ajudar os humanos que estão envolvidos naquela situação. Porém, o erro dele, que foi crucial como parlamentar, foi ter postado fazendo coquetéis molotov, né, para o exército ucraniano lá, Porque aí, o que acontece? Ele, como parlamentar, ele toma um lado da guerra, né? Isso pode causar um grande desconforto diplomático, porque o Brasil não se posicionou nessa guerra, o Brasil está neutro. Então, o Brasil não está nem do lado da Ucrânia, nem do lado da Rússia, né? Ele está neutro nessa situação. O país, como instituição, né, como nação, ele está neutro nesse combate. E o que acontece? E assim se apresenta, né? Bolsonaro chegou a dar umas declarações e tudo mais sobre a OTAN, sobre tal, mas a verdade é que a posição do Brasil em relação à guerra é a neutralidade. E quando ele, como parlamentar, ele vai lá e fabrica armas, né, que são inclusive ilegais, né, porque você tem vários tratados lá, acordos, né, internacionais. Então ele, como parlamentar brasileiro, ele comete um erro porque ele, como se ele estivesse tomando posição de um lado da guerra, e isso causa um desconforto muito grande, né, diplomático para o país. Então, uma coisa é uma pessoa comum ir lá lutar na guerra, fazer coquetel molotov, uma pessoa comum. Sei lá. Outra coisa é um parlamentar ir e tomar partido, fabricar armas, né, para um lado. Aí você causa... Então tem que ter responsabilidade, cara, nessa situação. Então isso é grave demais, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Se o Bolsonaro mandar os bolsonaristas aqui falar, não, veja bem, a guerra não é tão mal assim, que é o que ele está fazendo, o pessoal vai fazer, e eu sei disso, vocês são escravos dessas pessoas. Eu também bato de frente com o governo, então a verdade é que eu não tenho ninguém aqui para pôr um guarda-chuva quando eu erro, e eu errei. Isso aqui claramente não é um processo sobre machismo. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou focar nos membros da comissão, e eu estou falando assim com muita serenidade, tá? Não quero apontar o dedo na cara de ninguém e xingar, eu estou falando aqui com muita serenidade. Vamos ver aqui o relator Olim. O relator Olim, no caso do Fernando Cury, ele falou o seguinte, só lembrando aqui, o Fernando Cury foi o deputado que assediou a Isa Pena de verdade. Ele não mandou um áudio, ele fez. Se fosse eu que tivesse feito isso com ela,
Eu duvido que eu não seria cassado. Se fosse o deputado Fernando Cury que tivesse falado o que eu falei, eu duvido que ele seria cassado. E todo mundo sabe disso aqui. Isso aqui não é segredo para ninguém. Mas eu vou... Vamos aos fatos. Bem, o que ele está falando, ele pode ter razão nessa situação. Ele está dizendo que um deputado, que foi o Fernando Cury, que teve aquela cena lá, que ele encostou na outra deputada e ficou caracterizado ali como assédio, né? Então pediram a cassação do Fernando Cury, estava lá o movimento, mas não foi para frente, né? A questão da cassação dele. E ele está falando, ele não mandou um áudio, ele praticou o assédio, foi apenas um áudio. E ele está falando que se fosse o Fernando, ele fizesse o que o Fernando Cury fez, ele seria cassado, e se o Fernando Cury tivesse feito os áudios que ele fez, ele não seria cassado. Sim, talvez se fosse só por conta dos áudios, tá? Eu não sei, cara, porque como eu falei anteriormente, o problema é um parlamentar que tem uma responsabilidade, tomar um partido de uma guerra do qual o seu país escolheu a neutralidade. Isso é que é a questão crucial. É claro que os áudios foram terríveis, né? Também, inclusive não agradou a lado, tudo que ele fez não agradou a nenhum dos lados, né? Não agradou, acho que teve declarações do Zelensky quanto à atitude dele, né? De falar das mulheres ucranianas, questão de turismo sexual, né? Porque quando você vai para ajudar, entendeu? É complicado isso, né? E teve também reação por parte russa, né? Porque falou que ele estava lá fabricando coquetéis Molotov para o adversário. Então, a verdade é que o que o Arthur Duval fez foi uma cagada completa, né? Ele cagou completamente. Em áudios, em grupos de WhatsApp, homens costumam falar certas coisas, isso aí tudo bem, né? Mas assim, cara, toda situação que envolve é complicado. Na questão do outro deputado, se houve assédio, né, ele deveria ter um julgamento no Conselho de Ética, eu penso assim, né? Mas deve ter havido sim, ok? Nesse caso, pelo menos no caso do outro deputado, Cury, né? Pelo menos deveria passar pelo Conselho de Ética. Se seria votada a cassação ou não, mas ele está querendo dizer que nem isso aconteceu. E que se tivesse sido com ele iria. Isso eu posso até concordar, né? Porque aí vai ser 2 pesos, 2 medidas. Se você é um cara que você é contra algumas mamatas ali, algumas regalias, algumas mordomias, e você mexe no bolso dos caras que vão fazer essa votação, e aí você pratica um erro, né? Eles vão pegar isso, né? E não posso dizer que o erro do Arthur foi bem grave em várias questões. Então, obviamente que eles queriam votar a favor da cassação dele, né? Então é isso, vamos lá. Mas eu compreendo o que ele está querendo dizer. Deputado Olim, ao falar do relatório do deputado Cury, que até então se pedia cassação, disse o seguinte: eu acho que nós estamos com uma pressa muito rápida. Acho que nós temos que olhar com muita calma. Essa pressa toda, não estou entendendo por que essa pressa. Qualquer coisa prorroga o prazo. Ninguém vai deixar de cumprir o que tem que ser feito. Correria, coisa muito na rapidez, não funciona. O deputado Olim apresentou o relatório dele um dia depois da Marília Sammer ter falado. Quando se apresenta, eu apresento na quinta-feira. O relatório de 40 e poucas páginas já estava pronto. Esta vai ser a cassação mais rápida da história do Brasil. Isso é fato, isso não é opinião, isso é fato. Vamos lá. Quando a gente pega o Wellington Moura disse sobre o deputado Cury, pôs fotos do deputado Cury aqui com a família. Seria difícil para mim como cristão não saber perdoar, não ter misericórdia. O deputado Fernando Cury que eu conheço é um exemplo de pai, um deputado que é de família. O deputado Cury é um marido de uma só mulher, uma pessoa que ama sua esposa. O deputado Fernando Cury que eu conheço é um cara carinhoso. É um deputado que merece na vida uma segunda chance como todos nós. Eu me recordo de uma passagem da Bíblia, ainda citou a Bíblia: vais e não peques mais. Quero dizer a todos os deputados também que estão aqui: quem não tem pecado, deputados, atira aí a primeira pedra. Quantas chances você teve? Vamos lá, peraí. Pessoal, eu até respondendo a sua pergunta, Wellington, sim, respeitosamente, eu aceito a sua interpelação. Sinceramente, Wellington, eu não conversei com ninguém aqui. Essa é a verdade. Eu fiquei mal com esse erro, porque eu errei mesmo. Não foi um negócio que erraram por mim, ou foi um erro mais ou menos, não, foi um erro grave. E eu assumi, eu tive que assumir as consequências pessoais desse erro. Eu fiquei muito destruído, cara. Eu fiquei tomando remédio para dormir, para acordar, para comer. E todo mundo sabe disso. Eu não estou me vitimizando aqui. Eu estou dizendo o porquê
que eu não respondi. Por favor, vocês podiam se manter em silêncio, por favor? Eu não tenho chance nenhuma que alguém aqui pretende votar a meu favor? Eu acho que não, né? Então não tem vitimização aqui. Eu estou sendo realista. Vamos lá. A Isa Pena chega a falar do Emídio. Fala, não, porque é um absurdo aqui, que fizeram um trâmite para mudar o relatório, tarará, tarará. Mas o Emídio, um guerreiro que esteve comigo, o Emídio foi o deputado que fez o relatório para 6 meses e não para cassação. Então é óbvio, gente, tá nítido, todo mundo sabe disso. Não é pelo que eu falei, é por quem eu sou. Todo mundo sabe disso aqui. O deputado Barros Munhoz, com todo respeito, Barros, o senhor falou que eu me... Eu concordo que a pressa, tudo que foi feito, né, é porque era ele. Talvez se tivesse sido outro, poderia, como ele está falando que com outro, botaram para 6 meses para frente, e como ele falou, vai ser a cassação mais rápida. Mas é óbvio, né? Se você ali, de fato, eu vou acreditar nas palavras dele, se você de fato faz esse tipo de coisa, né, que você mexe com a mordomia dos caras, qualquer erro que você cometer vai ser o suficiente para ser caçado, né? Para quererem sua cabeça. Me embriaguei de poder. Nós temos conceitos diferentes de embriaguez de poder. Eu, pessoalmente, sou um deputado combativo, de verdade. Mas para mim, embriaguez de poder é gastar R$500 mil de fundo como o senhor faz. É gastar R$30 mil só de gasolina, R$5 mil em fevereiro. Para mim, isso é estar embriagado com o poder. E nós discordamos nesse ponto, tá tudo bem. E eu sei que eu estou sendo caçado por causa disso. Não pelos meus áudios. Eu sei que o Enio Tato, que está aqui... Uma coisa que ele está dizendo que eu concordo é que existe muita hipocrisia ali, né? Estão julgando ele, tudo bem, falando que ele se embriagou com poder, mas os caras que utilizam, como ele falou, o cara utiliza 500 mil de fundo partidário, R$500 milhão de fundo partidário, 5 mil de gasolina só no mês de fevereiro, é o que eles fazem. É essa situação, né? Se o cara realmente fosse representante do povo, ele não deveria admitir essas regalias, né? O salário que eles ganham dá suficiente bem para fazer o que tem que ser para viver e tudo mais, né? O trabalhador vive aí com R$1.000 e poucos, eles não vão viver lá com, não sei quanto é o salário de deputado hoje, acredito que não seja menos de 20 mil. Se o Lula mandasse ele defender as falas porque foi de um deputado PT, ele estaria aqui como um escravo defendendo as falas porque o Lula... Sim, se fosse um deputado do PT, o pessoal que criticou ele estaria defendendo. Não digo defendendo, mas talvez amenizando a situação. Existe muita hipocrisia nesse mundo, né? A pessoa tem que... É complicado. Lula mandou. Vamos ser sinceros, Enio. Você está me caçando não é por causa disso. É porque no debate de 2020 eu olhei nos olhos do seu irmão e fiz uma pergunta muito incômoda para ele. Do que seria a relação da sua família com uma facção criminosa aqui de São Paulo. Isso eu sei que te abalou. E eu sei que é por isso que você está vindo aqui fazer isso comigo. Eu sei também a Marina, a gente tem aqui uma série de discordâncias, Marina. A gente nunca se tratou mal. Você sempre foi uma pessoa muito educada comigo. Agora, você disse que... Não, porque você sempre lembra disso. O Arthur foi o cara que falou da minha forma da teoria, etc. Falou que eu menti. E eu sei que é isso que no fundo te incomoda. Porque eu não menti. Quando eu falei que o seu pai recebeu mais de R$90 mil no mês de dinheiro público, não tem mentira nisso. Quando eu falei que a sua campanha recebeu doação de fiscais de renda que estavam interessados no seu voto sim pelo aumento, eu não menti. E você sabe que é isso que te incomoda. Aliás, todo mundo sabe aqui. Então, no final das contas, gente, o que eu quero dizer para vocês é assim, eu olho... A verdade é que você olha essa sujeira, né? Os parlamentares, eles recebem regalias de tudo quanto é lado para aprovar certas coisas, recebem regalias de empresas. O que ele está denunciando aqui é sério, né? Porque é o que acontece, né? Recebe regalia aqui, aí recebe regalia de uma contravenção, recebe regalia de uma empresa para aprovar projetos e tudo mais, né? Para várias questões, né? Para várias coisas. Então eles estão sempre recebendo, porque me fugiu a palavra aqui, quando você... licitações. Então, eles estão sempre recebendo alguma regalia, além do que eles já ganham, que é muito bem, né? Então isso aí, quando um cara
denuncia, briga contra isso, né? Isso incomoda e obviamente que vai incomodar. E se você errar, você vai ter a cabeça cortada. Ok? É isso. Nos olhos de vocês aqui todos, e eu estou aqui ouvindo tudo que vocês têm para falar, de cabeça erguida e com muita serenidade, porque com muitos de vocês, eu sinceramente eu tenho dó. Eu tenho dó porque no final do dia vocês são escravos daqueles que vocês precisam ir lá e ficar pedindo voto com muita hipocrisia. E digo mais para vocês aqui. Esse ano aqui, eu ia disputar o governo de São Paulo. E, vamos ser sinceros, a minha chance de ganhar era muito alta? Eu acho que não. O que seria o Arthur Doval nesse mesmo período do ano que vem? Eu seria deputado estadual? Não. Eu seria deputado federal? Não. Eu seria senador? Não. A minha força, o meu propósito, a minha motivação e a replicação do meu trabalho não vem da minha atividade legislativa. E vocês sabem disso. Isso aqui é só um sintoma de uma causa maior. Que está aí fora, gente. Está aí fora. Olha essas pessoas gritando. Olha quantas pessoas me apoiam. E vocês são testemunhas. Vocês podem ir em qualquer entrevista minha que eu fiz de sexta para cá. Vejam o teor dos comentários. Vejam o teor do que as pessoas... Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de você, Arthur. Eu não gosto de você. E o que você fez foi errado. E foi. E eu estou aqui assumindo que foi errado. Mas cassação a gente sabe que não é por isso. Até as pessoas que não gostam de mim sabem disso. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. É claro que vocês vão cortar minha cabeça aqui hoje. É claro que vocês... E é claro que eu vou ser caçado. Mas vão nascer outras no lugar. E eu gostaria de fazer uma aposta com vocês. A eleição é em outubro. Vamos ver o resultado em novembro desse ano? Vamos fechar esse desafio? Porque se vocês... O que ele está falando é certo, né? Isso que ele está falando eu concordo. Porque assim, gente, todo mundo... A gente não pode... Eu não sou a favor de você massacrar uma pessoa 100%. As pessoas acertam e erram. Nós temos que criticar os erros, mas temos que reconhecer os acertos. Ninguém é perfeito. Se nem o Messias agradou a todos. Eu tenho contra o Arthur Duval, né? Por exemplo, aquela vez que as vítimas, né? Pessoas que eram vítimas da pedrada, familiares de pessoas que foram vítimas da pedrada, foram lá para lutar contra a segregação, né? Vocês sabem do que eu estou falando, eu posso falar certas coisas aqui. Contra o passe, né? Então o que acontece? Ele classificou todas aquelas pessoas que estavam ali como anti-pedrada. Eu tenho que falar assim, mas vocês sabem do que eu estou falando. Todos aqui são anti-pedrada. Entende? Aí é um erro grave. Porque ali existiam pessoas que tiveram seus familiares com algumas doenças, né, com algumas implicações pós-pedrada. Tiveram pessoas ali que até morreram, familiares, né? Então, ele chamando ali, tirando onda, falando aqui, os anti-pedrada. Tudo tem que ter na vida, na nossa vida, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Então, eu fui contra aquela situação dele. Então, ele erra, eu fui contra a situação que ele fez na Ucrânia. Ele sabe que errou, ele assume que errou, né? Mas assim, cara, tirar sarro de familiares ali que estão passando por momentos difíceis, eu não acho legal, né? Achei péssimo também aquela atitude dele. Mas, por outro lado, como ninguém é perfeito, né? Ele está falando ali que ele não depende do legislativo, né? Porque realmente ele está no YouTube e ganha bem, né? Nas redes sociais. Então ele tem bastante apoiadores. Ele está falando que ele ia se concorrer ao governo de São Paulo. Provavelmente não ia ganhar, e ano que vem ele já não estaria em cargo político nenhum. Então para ele está querendo dizer que não faz diferença. Mas ele está falando algumas verdades ali que a gente tem que concordar, né? Então... querem destruir o que eu estou fazendo, sinceramente, esse não é o caminho. Eu nunca tomei isso como caminho. Vou dar um exemplo para vocês. O deputado Barba, quando ele veio me bater, literalmente, ele veio no plenário me arrancar à força. 2 ou 3 dias depois, eu desci no plenário, tem vídeo disso, Barba. Ele me deu um soco na cara. Eu nunca representei o Barba. Porque eu não quero cortar a cabeça do Barba. Eu quero debater as ideias dele e eu quero destruir o que ele representa, não ele. Da mesma forma, o Gil Diniz, quando foi lá e tentou tirar o celular da minha mão... Já passou sobre o meu mandato, seu canal. Foi nessa hora que, quando o Gil Diniz tirou
o celular da mão dele, foi justamente nessa hora que eu falei que ele estava tirando sarro lá das famílias, né? Deputado, por favor. Cara, mentiroso. Deputado, por Pediu a favor. cassação do meu mandato. Quando Eu vou precisar desligar o seu telefone, o seu microfone, deputado. Fala a verdade, para de mentir, ó. Deputado, por favor. Eu entendo a raiva do deputado Gil. Né? Meu fã número 1. Se eu esqueço que eu almocei ontem, é só perguntar pro Gil. E gostaria também de lembrar que eu sei, Gil, que te dói muito. E eu tenho tudo isso aqui. Quando o seu filho pediu para você ligar para mim e falar que a gente não era inimigo. Quando você pediu para mim, né? Ô Arthur, você pode tirar uma foto com meu filho? Eu sei que doeu no seu coração, cara. Eu sei que doeu. Tá bom. Deputado Gil, por favor. Pode cortar o microfone, por favor, do deputado Gil Diniz. Posso concluir? Eu sei que dói no coração de um cara brigar, chegar em casa, o filho dele tá assistindo meu vídeo e fala: pai, me leva pra tirar uma foto com o Arthur. Eu sei que dói, Gil. E eu perdoo tua raiva, cara. Porque eu, sinceramente, cara, eu sei que se o Bolsonaro mandar... Deputado, por favor, deputado Gil Diniz. Ele ouviu as suas palavras, por favor. Segura aí, Gil. Bom, enfim, eu sei que, enfim, muita gente aqui é escravo, né? Ou de Lula ou de Bolsonaro, que eu não sou. Nisso eu discordo um pouco do Arthur, porque eu vou falar, ele diz que muita gente é escrava do Lula, muita gente é escrava do Bolsonaro, né? O que eu vou dizer sim, tem horas que acaba sendo incômodo isso, né? Mas as pessoas, quando se aliam a um determinado partido, a uma determinada legenda, porque elas têm, como eu vou dizer, elas têm pensamentos parecidos com aquele. Você não vai escolher, se você é um conservador de direita, você não vai se filiar ao PT, ao PSOL, né? Então as pessoas, elas têm a mesma, né? Então, mas sim, tem pessoas que obedecem o líder insanamente, mesmo quando ele porque nem Bolsonaro, ninguém é perfeito, todo mundo vai errar, como eu disse anteriormente, todo mundo erra, né? Não tem divindade nenhuma em político. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas ele também, o Arthur Duval, ele segue as prerrogativas e as diretrizes do MBL. Então ele também tem um movimento para ele seguir. Se ele se entrou nesse movimento, é porque ele se encaixa nas ideologias, no pensamento desse movimento. Então, obviamente, tanto o Gil Diniz, porque ele está ali, né, e ele é bolsonarista, então, porque ele se encaixa e se enquadra nas diretrizes e prerrogativas do que o Bolsonaro defende, e assim sucessivamente, né? Mas que a gente vê que existe muita hipocrisia realmente. A gente vê no meio político, né? Eu acho que a gente precisa de uma renovação completa. Tirar essas velhas raposas, né? Que estão acostumados ali a se aposentar, passar 20, 30 anos naquele lugar ali, né? Então, assim, a gente precisa renovar. Isso aí é fato. Nós precisamos renovar os quadros para ver se muda alguma coisa. Eu acredito que possa mudar. Acredito que o Brasil é o único país que tem condições em matéria de povo, quantidade de população, tamanho, riquezas. O Brasil é o único que pode ser um país que possa promover uma contra-nova ordem mundial e pelo menos atrasar a agenda da elite, né? A agenda que a gente sabe quais são. Então eu acredito. Mas para isso é preciso sim renovar. Tirar aquelas velhas raposas, aqueles velhos políticos que estão ali, ó, só mamando há anos e que não fazem nada, pelo contrário, só querem mamar cada vez mais. Está na hora de fazer uma grande renovação e isso parte de nós, né? Parte de nós. Então vamos lá? Ou de um governo que eu não sou. E, enfim, eu quero novamente pedir desculpas às mulheres que se sentiram ofendidas, a todos que verdadeiramente se ofenderam com a minha fala, mas eu deixo claro o seguinte, vocês vão cortar minha cabeça, eu sei que vão, mas vão nascer mais no lugar e eu deixo aqui esse registro para que em pouco tempo, daqui meses, a gente saiba qual foi o resultado disso tudo. Muito obrigado. Bem, galera, depois disso vai ter a votação e ele foi cassado por unanimidade. Todos votaram, votaram sim em favor da cassação na comissão de ética, tá? E aí vai para o plenário agora, tá? E foi por unanimidade, tá? Ainda não está cassado, vai para o plenário.
deixa eu só falar o seguinte. Eu fui contra duas coisas do Arthur Duval, tá? Vou ser bem claro. A situação lá da discussão, né? Não posso nem falar esse nome, cara. Do passe da segregação. E ele classificar todo mundo que estava ali, familiares que tiveram reações, familiares que morreram, ele chamar ali todo mundo, vocês são anti, coisa que eu não posso dizer. Então aquela atitude, você zombar de pessoas que estavam sofrendo alguma coisa ali, de famílias, né, eu achei muito errado. Nessa posição dele de ir para a Ucrânia, os áudios, fazer coquetel molotov para o exército ucraniano, tudo isso completamente contra, achei muito errado, muito triste aquilo, né, inclusive assim, mas eu acho que muita coisa que ele falou ali, ele tem razão e a gente precisa estar ligado, né? Então a gente tem que mudar sim, tem que fazer uma renovação, tirar essas velhas raposas, né? Por isso, inclusive, que membros de um partido aqui, vieram aqui, trouxeram a filiação para me filiar a um partido, e eu me filiei, né? Um partido, e foi um partido. Então o que acontece? Eu sou pré-candidato, não sou candidato a nada, ainda não decidi nada, mas eu fiz a filiação e eu sou pré-candidato. Porém, né, eu preciso pensar ainda se é isso que eu quero. Porque se for, vocês me conhecem, eu não preciso estar prometendo nada aqui para ninguém, né? Não preciso ficar pedindo voto para ninguém, não vou fazer isso. Mas eu digo assim, se vocês me conhecem as minhas características, sabem pelo que eu luto, né? E se eu tiver que fazer isso, que ainda não sei se eu vou fazer, vai ter que esperar a convenção e até lá eu tenho tempo para pensar, vocês sabem muito bem pelo que eu luto, né? Então, a minha luta seria, vou falar uma vez, para deixar claro, seria contra o avanço da nova ordem mundial, o avanço de tudo isso, né? Da Agenda 2030, o avanço de tudo isso que eles estão querendo impor através do controle, através de várias... Essa seria a minha luta crucial, né? Contra você não ter direito sobre você não ter escolha, né? De tomar uma pedrada ou não, sobre tirar a escolha de você, tirar os... sabe? Minha luta, então, é por liberdade. Contra a nova ordem mundial, o controle absoluto das pessoas seria a minha principal luta, de ser uma voz da terra plana, né? Então, mas pré-candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, por enquanto, mas eu não sei se eu serei, tá? Não sei, até lá eu tenho tempo para pensar. Mas essa seria a minha luta. Abrir mão dessas mordomias seria fato, né? Essas coisas. E lutar contra isso. Seria as minhas lutas, né? Para que... Então, assim, não vou pedir voto a ninguém, não vou fazer nada disso. Caso eu realmente aceite até lá, eu não sei se eu vou aceitar. Caso, inclusive, o Fake Flip, eu quero até mandar um abraço para ele ontem, ele me deu muita força, ele falou, cara, não se importe com o que falam de você, vai lá e faz. Se o Criador quiser, né? Se Deus te deu essa oportunidade, se Deus quiser que você vá, você vai lá e vai. Eu também tenho medo de pagar pela omissão, né? De eu ter uma oportunidade de fazer algo e me omitir naquele grande dia do julgamento, eu ser julgado. Pô, você teve a oportunidade e não quis fazer, né? Então tudo isso é uma coisa que eu vou pensar até a convenção. Tá? Então o que acontece? Se caso eu escolha ser candidato, lá me aprovarem, né? Também tem que me aprovar lá. Inclusive eles que vieram aqui para me conversar comigo e falar comigo. Mas eu quero dizer o seguinte, caso eu venha candidato, vou vir aqui, vou botar um número, vou ficar aqui implorando voto para ninguém, né? Porque todo mundo me conhece, sabe como eu sou. Mas é isso, né? Então, para finalizar, como eu falei, ele errou para mim nessas duas vezes, ok? Eu não conheço muito do trabalho dele, né? Eu acompanhei já alguns vídeos daqueles que ele fazia nas manifestações, algumas coisas, mas não sou um seguidor do Arthur Duval, mas eu conheço um pouquinho do trabalho dele e eu discordei. Ele errou feio para mim nessas duas situações, mas porém, nesse caso ele falou muitas verdades ali, que deve ter doído no coração das velhas raposas lá, né, de muita gente. Então assim, não estou falando que nem todos ali eram raposas, tá? Nem todos ali que estavam ali eram raposas, estou falando isso. Mas ele tocou assim, né, em feridas ali que foram importantes. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo.
Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Um abraço e até a próxima.